Antes de tudo, a minha gratidão a Deus e a minha alegria por mais um dia de vida. Então, iniciando mais uma edição desse vídeo, eu quero agradecer a você que está aí do outro lado assistindo e dizer que hoje é um dia muito especial. Hoje é 7 de setembro, o dia que se comemora a nossa independência. Quisera a providência que o dia da nossa independência ocorresse no dia 7. E é sobre isso que a gente vai dizer hoje. O nosso tema de hoje é a Bíblia e os seus consagrados números. Eu sou o Ezequiel Camilo da Silva, sou professor aposentado e também escrevo. E nessa oportunidade eu estou divulgando mais uma das minhas obras. E antes de iniciar o nosso tema, eu gostaria de fazer com vocês uma meditação. A nossa meditação tem dois textos. O primeiro texto está na Semana da Criação, em Gênesis 2, verso 3. E diz o seguinte: E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Então está a instituição do número 7, como dia santificado e abençoado por Deus. Foi o dia em que ocorreu o término da criação do mundo. Por isso é muito importante a gente atentar para esse detalhe. E o número 7 é tido como o número da perfeição. Não é verdade? O segundo texto está nas palavras de Jesus. Quando Pedro interpelou a Jesus, fazendo-lhe uma pergunta, está no Evangelho de Mateus 18, 21 e 22. E então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? E respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Veja só, novamente o número 7 e o número 70. Então, Jesus, usando da sua sabedoria, do seu amor, da sua misericórdia, ensinando a Pedro a perdoar. Não somente a Pedro, mas todos nós. Que quando nós somos ofendidos, nós devemos então usar da misericórdia divina que Deus usa para conosco. Se Deus nos perdoa, até muito mais do que 70 vezes 7, nós também devemos perdoar o nosso irmão. Esse é o dever do cristão. Então, agora nós falando do tema de hoje, nós vamos abordar, como já avisei, ou falei no começo, a Bíblia e os seus consagrados números. Eu sou grato a Deus por esse privilégio de estar dirigindo a vocês esse pequeno comentário sobre mais uma obra literária que eu concluí. E quando nós falamos sobre a Bíblia e seus consagrados números, a gente pensa um pouco o porquê que Deus estabeleceu os números na Bíblia. E Deus escolheu números especiais. Por exemplo, quando Deus criou o mundo em 7 dias, Ele estabeleceu o quê? Uma semana. Se Deus tivesse estabelecido uma semana de 8 dias, então não seria 7, seria 8. E assim, então, sucessivamente, Deus foi colocando os números. Por isso que o número 7 é chamado o número da perfeição. E o número 7 aparece, muitas vezes, até em outros contextos e outros fatos da Bíblia. Por exemplo, quando Deus instituiu lá no deserto
que ordenou que Moisés fizesse o santuário, ali ele colocou no santuário um castiçal. E esse castiçal ele tinha 7 lâmpadas. E o número 7 vai aparecer muitas vezes, né? Por exemplo, quando aquele oficial militar sírio, que estava leproso, e ele foi aconselhado por uma garota israelita de que na sua terra, lá em Israel, havia um profeta. E esse profeta podia curá-lo. Ele acreditou. Ele foi até Israel, consultou a Eliseu. Eliseu ordenou que ele mergulhasse nas águas do Rio Jordão 7 vezes, para que então conseguisse ser limpo, curado e livrado da lepra. E nós temos aqui então outros detalhes, né? Outros enfoques sobre os números. E nesse trabalho que eu realizei, que tem essa capa aqui, que está em forma de e-book, alguém quiser baixá-lo, é só entrar no site da editora Buboc Portugal, colocar o meu nome Ezequiel Camilo da Silva e em seguida a Bíblia e seus consagrados números. Você pode baixar gratuitamente, né? E consultar então essa pesquisa que eu fiz. Então, voltando ainda, comentando sobre os números, nós estabelecemos aqui uma escala de 7 números, uma escala de importância. Isso aqui pode haver uma contestação, uma polemização, mas isso aqui foi feito dentro de uma pesquisa criteriosa. Então, em primeiro lugar está o número 7, que é dedicado à semana da criação, que estabelece a semana com 7 dias, né? E estabelece várias formas que Deus se manifesta usando o número 7. Eu quero dizer para vocês que eu não acredito em cabala, não acredito em numerologia e não acredito também em nada disso de consultar números para jogar em loteria, em lotos, em coisa parecida. Mas eu posso dizer para vocês que eu sou uma pessoa privilegiada, porque eu nasci no dia 21. 21 é 3 vezes 7. E eu nasci no mês 7, mês de julho. E o ano que eu nasci também tem um final 7, 1947. Então o 7 está presente em minha vida. Mas longe de eu ser uma pessoa perfeita. A perfeição está em Deus. O segundo número que nós estabelecemos é o número 10. Porque o número 10, ele fala dos 10 mandamentos, né, da Santa Lei de Deus. E tem outras aplicações do número 10 também. O terceiro número é o número 12, que aborda as 12 tribos de Israel e os 12 discípulos. O número 4 é o número 40. Aparece várias vezes. 40 dias Jesus esteve no deserto, jejuando e orando. O povo de Israel esteve no deserto 40 anos, né, antes de ir para Canaã. E assim por diante. E o quinto número é o número 3. Né? Aparece muitas vezes, né? 3. E o sexto número é o número 400. 400 aparece também. O povo hebreu esteve no Egito durante 400 anos. Né? E o 400 ele é repetido muitas vezes. E finalmente o número 70. Né? É o número 7. Aparecem outros números também no livro de Apocalipse, como o número 666, 144 mil e muitos outros números. Mas esse livro ele é curioso e se você estiver interessado, aproveita essa oportunidade para baixar e ler graciosamente com download free. Muito obrigado pela sua atenção e por ter assistido esse vídeo. E uma boa semana, um bom feriado e até breve com um novo vídeo, se Deus quiser.